A relação da maternidade com o adoecimento mental. Bem-vindo ao nosso Papo Reto com a Saúde Mental. Eu sou a Dani Gaiotto, futura psicóloga, e eu te ajudo a ter equilíbrio emocional com saúde mental. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Se você ainda não é seguidor aqui do canal, já segue aqui para você receber tudo o que eu posto aqui em primeira mão. E não deixe de marcar uma amiga que também precisa desse conteúdo. Vamos lá. Qual que é a relação? Primeiro a gente tem que entender a saúde mental. Saúde mental é como que você lida com a dinâmica da tua vida. E esse tem sido um assunto muito preocupante porque o mundo está adoecendo. E quando a gente fala em maternidade, né, principalmente para as mulheres, porque hoje com essa dinâmica das mulheres de trabalhar fora de casa, de ter filhos, isso tem causado muitos problemas, muito adoecimento. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso. E antes da gente começar, me conta aqui nos comentários se você é mãe, se você tem quantos filhos, né? É muito importante para a gente ter esse diálogo, para a gente entender quem está assistindo esse conteúdo e se esse conteúdo realmente vai te ajudar. Que o intuito aqui do canal é trazer conteúdos que colaborem para a tua saúde mental, que colaborem para a tua saúde. Por que é difícil? Por que a maternidade ela tem um grande ponto a considerar em relação à nossa saúde mental? Porque a maternidade ela envolve muitos fatores, né? E para os dias de hoje, para o século XXI, onde a mulher sai de casa para trabalhar, isso tem impactado muito. Por quê? Primeiro, se você tem um filho e você coloca ele na escola, deixa ele com alguém, você como mãe vai se sentir às vezes não tão satisfeita porque você não está fazendo aquilo que você de fato às vezes gostaria de fazer. Porque nós, enquanto mulheres, enquanto mãe, a gente gosta, né? Quando a gente tem um filho, a gente queria ficar com o nosso filho. E muitas vezes isso não é possível. E outra, quando a mãe não tem a oportunidade, né, de ter alguém para ajudar e acaba tendo que sair do trabalho só para cuidar do filho. Por mais que a gente está perto do nosso filho, por um lado é bom, por outro, a gente também sente que não está contribuindo tanto quanto a gente gostaria. Então existe essa cobrança, né? E será que essa cobrança é nossa só? Ou é uma cobrança da sociedade? Então é importante a gente entender um pouquinho o que é para nós. Porque perceba, a sociedade ela tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica que vem sendo construída desde quando o mundo é mundo. E a partir do século XX, século XXI, onde se fundamentou essa parte do capitalismo, onde tudo tem que render, né? Tudo tem que dar lucro. Quando a gente fala que a maternidade, de certa forma, não dá um lucro propriamente dito, visivelmente, por um lado. Porém, se nós formos pensarmos, a maternidade, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa que daria lucro. Porque nós estamos formando novos seres humanos. E são esses seres humanos que vão constituir essa nova humanidade que vai vir. Então, ela tem muita importância, porém, não é visível. É algo que tem valor, porém é um valor moral, é um valor que às vezes não é visto a olho nu. E aí a gente acaba o quê? Sofrendo porque a gente acha que não está contribuindo. Ou a sociedade nos cobra. É muito comum. Eu me lembro que quando eu parei de trabalhar para poder ficar cuidando do meu filho, eu lembro que eu fui num encontro de mulheres e a primeira pergunta foi: o que você faz da vida? E aí, por um momento, eu parei e eu me cobrei. Nossa, eu não faço nada, sabe? Passou por um milésimo de segundo na minha cabeça e depois eu falei: não, eu sou mãe. E aí eu disse: eu sou mãe. Ah, é, nossa, mãe. Aí vem aqueles comentários que é meio praxe, né? Ai, mãe trabalha demais, mãe isso, mãe aquilo. Mas querendo ou não, a própria sociedade não vê o papel de mãe como algo prazeroso, algo que realmente contribui. Então isso está, às vezes, fundamentado na nossa própria cabeça, na nossa própria mentalidade. E é claro que a gente não vai conseguir mudar isso, porque isso é algo que está fundamentado. Isso para mudar leva séculos muitas vezes. Então a gente precisa mudar o que a gente consegue.
E o que a gente tem controle? O que a gente consegue mudar nós mesmos? Mudar a forma como você se enxerga como mãe. Pensando que se você escolheu ser mãe, ótimo, maravilhoso. Escolheu ser mãe e você tem que entender que tem um período que a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, se não muitas coisas, para poder se dedicar à maternidade. Só que isso não significa que a tua vida vai ser tudo aquilo. Por que não? Porque a criança ela cresce. É um período. Então, muitas vezes a gente fica tão aborrecida e tão chateada porque a gente não está conseguindo nem ser mãe, nem ser profissional, e a gente acaba tendo uma vida infeliz, uma maternidade infeliz. A gente acaba criando esse ser humaninho nessa energia negativa de frustração, de falta de, falta de energia, porque a gente fica sempre se cobrando, sempre achando que não tá fazendo o que deveria fazer. Então, é importante que você entenda que tudo é escolha. E se você escolheu, não, Dani, eu não escolhi ter filho, apenas aconteceu. Tá bom, mas de certa forma foi uma escolha, porque você não se cuidou e acabou engravidando, ou aconteceu alguma coisa e você acabou engravidando. Então, não independe muito da forma como aconteceu. O que importa é que aconteceu. Então, você tem que decidir que, nesse momento agora, você precisa se dedicar a isso, fazer o seu melhor, e nem sempre o seu melhor é o suficiente, e tá tudo bem. Existe, inclusive, um autor, o Skinner, ele fala muito sobre mãe suficientemente boa. E essa frase, ela é um pouco controversas, né? Ela é um pouco... tem um peso por trás dessa frase, quando a gente fala de mãe suficientemente boa. Então, significa que é só nós, mulheres, temos que ser boa. E o que é ser boa? Né? O que é ser boa? Será que ser boa é a questão de você fazer tudo o que é necessário para aquela criança? Então, quando a gente entende que a questão de ser boa é dar o seu melhor, e às vezes o seu melhor naquele momento é procurar uma ajuda, às vezes é dar uma pausa. O ser boa não é fazer tudo. E perceba, a gente nunca vai conseguir ser suficientemente boa. O que o autor quer dizer no suficientemente boa, enquanto mãe, é entendendo que a criança, quando ela nasce, ela precisa o quê? De uns cuidados básicos. E o afeto, o carinho, o amor. Então, tudo que você vai fazer com essa criança, você tem que protegê-la. Você tem que dar o seu melhor.